De volta com a Alerj Entrevista, hoje conversando com o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha sobre as questões que envolvem o orçamento do Estado. Deputado, falávamos no bloco anterior sobre o papel do Tribunal de Contas em analisar esse último capítulo da trajetória de um governo, que são as questões das contas, as contas políticas, e o senhor iria continuar falando das outras contas. Continue. As contas de governo, essas que eu disse, o parecer prévio é pela aprovação ou pela desaprovação ou reprovação. Ou aprovação com ressalvas, às vezes, né? O que é aprovação? Em geral, vem a aprovação com ressalvas, ressalvas, determinações, observações e recomendações. E tem as contas dos ordenadores de despesa, que são os secretários. Essas não vêm ao parlamento. Ou elas estão aprovadas ou rejeitadas. E se rejeitadas, o grau recursal é ir à justiça, não vem ao parlamento, porque não são contas políticas, são contas técnicas. A conta de governo é uma conta política, que quem decide sobre o assunto é o parlamento. E aí, se você não acompanha a execução desse orçamento, se ele é adulterado ao longo da sua execução, você fica meio em perplexidade. Sim. No aguardo do relatório do Tribunal de Contas, porque ao Tribunal de Contas o governo tem que apresentar com transparência todas as suas contas. E quando você começa a analisar as contas de governo no relatório do tribunal, você verifica que esse artigo 5º, esse artigo 6º, que permite essa intensidade, essa diversificação, essa quantidade de remanejamentos, é responsável por uma anarquia no orçamento. A tal ponto que nas contas de 2011, que serão ainda aprovadas ou rejeitadas pelo plenário, o Tribunal de Contas, na sua primeira determinação número 1, no mínimo, ele diz assim: a Secretaria de Planejamento e Gestão não incluir no orçamento de 2013 o artigo 6º, ele determina. E adivinha o que aconteceu com a lei orçamentária de 2013? Veio o artigo 6º, não veio? Claro que veio. Porque para o secretário de Planejamento do Estado, determinação possivelmente é para não ser cumprida. Então, todas essas questões, a gente insiste em debater e mostrar aos parlamentares para ver se a gente resgata a nossa autonomia e para que o interesse popular seja respeitado, É o que o senhor para chama que se diminua o poder discricionário do Executivo. Esse artigo 6º o senhor chama de créditos suplementares, é isso? São os famosos créditos suplementares por decreto. E esse artigo 5º é que dá o percentual, e o 6º retira a despesa de pessoal, enfim, uma série de outras despesas que não podem, não são computadas na aplicação do percentual de remanejamento. Até em exagero, porque basta ter 20% sobre tudo, né, que dá para o governo fazer o que quiser e bem entender. Então, essa é uma luta de resgate da função do parlamento. É muito mais do que uma discussão do orçamento. É uma luta pela democracia representativa, porque um parlamento frágil, desgastado, como nós estamos vendo nos tempos atuais, leva à fragilidade da democracia nesse país. Vide ontem os votos de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, né, na ação penal 470, intitulada de mensalão. O ministro, se eu não me engano, Aires Brito, afirma que a política é uma das mais nobres funções, mas quando políticos se acumpliciam, isto é, do legislativo com o executivo, para seguir os ditames do executivo, você bota em risco a democracia. Não há mais autonomia entre os poderes. E aí, o que pode perecer? A democracia, porque o parlamento passa a ser uma farsa, se subordina
ao poder discricionário imenso hoje do Poder Executivo. O senhor falou em democracia representativa, em participação popular. Quando se fala em orçamento participativo, qual é a sua opinião? Olha só, é quase uma piada. Só pode ter orçamento participativo, que eu acredito, no dia que o orçamento for determinativo e não autorizativo. O que adianta eu fazer uma discussão imensa com a população, criar programas de trabalho, incluir no orçamento e deixar o executivo remanejar 20% que ele pode contingenciar e depois jogar para o lixo todos esses programas de trabalho? Eu acredito em orçamento participativo desde que exista, né, o orçamento determinativo. Sim. Se mude a essência da questão. Se a gente for migrar essa ideia, por exemplo, para as prefeituras, para as pequenas cidades, o orçamento participativo teria um poder maior ou ainda assim com esse orçamento determinativo a questão fica complicada? Não importa a escala. A Lei 4.320 de 64 é para União, estados e municípios, para os 5.000 municípios. Mas eu digo com relação à cobrança da população, por estar mais perto do prefeito, por estar mais perto dos vereadores, essa cobrança é maior, ou seja, esse orçamento participativo pode sair um pouco na marra ou... Mas olha como ter orçamento participativo se nas cidades menores a Câmara de Vereadores fica muito mais rápida aos pés dos prefeitos. Se aqui no Parlamento Fluminense, em 70 parlamentares, nós temos 12, que eu nem intitulo de oposição, mas que eu intitulo de libertários, porque são livres para votar como quiser e bem entender. Você tem praticamente 20% do parlamento com essa liberdade, não vota conforme o governo determina. Imagine numa Câmara de Vereadores com 9. Se você tiver 20%, você tem 2, vai dar sempre 7-2. Certo. Com relação ao orçamento deste ano, além da questão dos créditos suplementares, que outras ressalvas o senhor apresentou? Bom, as ressalvas serão feitas agora, que serão as emendas, né? Eu acho que os percentuais de saúde e educação, principalmente de educação, têm que ser um pouco maiores, inclusive das próprias universidades. Que valores poderão ser remanejados para aumentar esses orçamentos, a gente tem que verificar, né? Porque, como eu digo, uma emenda você tira de um lado e bota do outro. Você não pode criar emenda sem dizer de onde está retirando o recurso. E a outra área crítica é a saúde, né? Onde a demanda por construções de hospitais regionais é muito grande. Além de que na saúde, até hoje, não tem um plano de cargos e salários para os funcionários da saúde. E você tem uma terceirização através de organizações sociais brutal na área da saúde. Que vai impactar no orçamento. Claro, porque no fundo, tudo é despesa de pessoal. Eu ainda não fiz essa conta, porque não é fácil de você ter esses números finais. Mas possivelmente se gasta com o pessoal das organizações sociais já muito mais do que você gasta com o pessoal efetivo da saúde. E com relação à educação, a Comissão de Educação, por exemplo, tem feito várias audiências questionando o que está reservado para a educação no orçamento. Também é outro ponto em discussão, né, David? Sem dúvida nenhuma, porque se você pegar os percentuais de gasto em educação, ano a ano, na apresentação das contas, vai dar assim, 25,01, 25,05, com manobras. Ora, o percentual não é máximo, é mínimo. Então, o governo gasta em educação e em saúde, que são 12%, o mínimo minimorum. Não faz um esforço a mais. Se na educação o mínimo fosse 25, eu estivesse vindo com 28, 30, está se fazendo um esforço. Se na saúde é 12, viesse com 13, 14, 15,
está fazendo um esforço. Pode se traduzir isso como investimento, se fosse maior? Claro que é investimento. Investir em educação e saúde, é despesa de pessoal, mas é investimento. Porque não tem educação nem saúde de qualidade sem pessoal habilitado e qualificado. Entendi. Em outras questões, o senhor destacaria, nós estamos aí prestes a um ano, na véspera do ano da Copa do Mundo, né, faltando pouco para as Olimpíadas. Os investimentos em infraestrutura têm que ser considerados também, né? Sem dúvida nenhuma, mas para a Copa do Mundo, cá entre nós, não tem investimento nenhum em infraestrutura acontecendo. Tem acontecendo para as Olimpíadas. Para a Copa do Mundo, está se lançando o edital de concessão do Maracanã, com 2 grandes absurdos. Vai jogar embaixo a pista de atletismo do Célio de Barros, o parque aquático, que foi todo reformulado para o PAN, também virá abaixo, e, pasme, também o Museu do Índio, que a rigor nada tem a ver com o complexo do Maracanã. O que o governo fala é que tanto o estádio Célio de Barros quanto o Júlio Delamare serão construídos mar em frente, né? Serão criados novos centros. São 2 coisas distintas, né? Quem vai construir? O governo. A concessão vai ser para iniciativa privada. Vem o secretário Regis Fitt e diz assim, o edital, a concessão, não suportava um investimento maior. Então não fazia uma concessão, fazia uma parceria público-privada, né? Tem lei para isso, a possibilidade é legal. Cadê esses estudos que apontaram isso? Ninguém viu. Você vai dizer, mas ainda vai ter audiência pública. Mas a audiência pública vai ser para apreciar o edital e não os estudos de viabilidade. A reforma do próprio estádio Maracanã é uma reforma sob imensa suspeição, porque todo o projeto básico licitado foi jogado na lata do lixo. E o valor subiu de 700 e poucos milhões para 1 bilhão. Aí veio o governo do Estado, com o governo federal, tiraram do preço o IPI e o ICMS. Ora, tiraram do preço para mascarar aquele 1 bilhão, mas ele, se você alocar, vai acima de 1 milhão. E a obra não acabou, ainda pode ter outros termos aditivos. Então, você gastar esse mundo de dinheiro para exclusivamente um estádio, sem nenhuma contrapartida para a população, é realmente lastimável. Okay. Né? Esse é um assunto, eu preciso terminar o programa, esse é um assunto que vai dar muito pano para manga, até porque a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos já anunciou que pretende recorrer às vias judiciais para impedir a demolição do parque aquático, enfim. Eu quero agradecer a sua participação, deputado Luiz Paulo. Lembra você que você pode assistir esse programa no site da TV Alerj. Anote o endereço www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.